Então eu vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos de revoltas, rebeliões, enfim, a partir da vila de Nossa Senhora do Patrocínio. E, evidentemente, que isso também vai gerar reações por parte dos escravocratas, como é o caso na Fazenda Morro Alto, do falso suicídio do Herculano. Em 1882, noticiou-se que um escravo de nome Herculano havia se suicidado na Fazenda Morro Alto. Quando, na verdade, observando melhor a documentação, é possível perceber que esse sujeito ele fora demasiadamente castigado, enfim, até que veio a óbito e forjou-se ali uma situação de enforcamento. E, na sequência, houve uma grande revolta de sujeitos escravizados nessa mesma unidade produtora. E o que eu tenho que demonstrar, João, e aí com essa questão, teria sido mais um caso isolado apenas? O que eu tento demonstrar que não, que essas revoltas que começaram a ocorrer e esses processos de aquilombamento, eles também tinham uma articulação, eles tinham uma rede de articulação. Por exemplo, em 1883, a Assembleia, que seria hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Provincial Paulista, ela vai discutir, ela vai debater demasiadamente que havia um plano de sujeitos escravizados associados com sujeitos negros livres e libertos para promover o assassinato em massa de proprietários de unidades de produção de café e fuga desses sujeitos escravizados. Então, o caso da Fazenda Morro Alto, João, que eu acabei de citar aqui no slide anterior, ele aparece nos anais, na documentação da Alesp, aparece junto com os casos de Campinas e São João da Boa Vista. E a Maria Helena Machado, professora da Universidade de São Paulo, na época eu conversei com ela sobre isso também, e isso está na obra dela, O Plano e o Pânico. O grande articulador desse processo, João, foi um cara chamado Felipe Santiago, que nasceu no Maranhão, era um ex-escravizado, filho de africanos, e ele era um grande candomblessista da nação Jeje, né? E era esse cara, um líder espiritual, né? Com essa referência própria para a comunidade negra no interior da província de São Paulo, que começou a aglutinar gente e se movimentar pelo interior, articulando esses processos de fuga, rebelião e assassinato, né? Então você veja que interessante quando eu trago, vou voltar aqui um pouco, peço licença, essa referência, o que acontece hoje no tempo presente, ok? Com as comunidades tradicionais do terreiro, ligadas ao candomblé, à umbanda, em torno de toda essa história, essa memória de resistência, né? Enquanto que isso tem uma ligação com esse personagem também, que é desconhecido do ponto de vista local e que também é pouco conhecido do ponto de vista da historiografia, que precisa ser melhor estudado, melhor compreendido, que é o Felipe. Eu nunca ouvi falar dele. Eu estava até fazendo uns levantamentos aqui em Leme, região, encontrei muitos assassinatos de feitores, de fazendeiros, tanto em Pirassununga como em Santa Cruz da Conceição. Encontrei linchamentos de negros, sabe? Inclusive em Leme eu encontrei linchamento de negros. E é muito interessante, mas eu nunca ouvi falar desse Felipe Santiago. É muito interessante esse Por exemplo, na tua documentação, João, pode não aparecer o nome direto, a citação direta a ele. Mas se aparecer alguma expressão do tipo ouviu-se falar de um feiticeiro, ouviu-se falar, então, termos que eram usados, aplicados à época, né? Enfim, então há uma hipótese também, né? Não é uma afirmação, uma confirmação, mas pode-se produzir indícios, né? Para se cruzar fontes e se estabelecer hipóteses, né? A figura do Santiago, eles vão assassinar um feitor em São João da Boa Vista, vão agregar mais gente para esse grupo, vão vir para Araras e vão direto para a Fazenda Morro Alto. E aí eu encontro uma correspondência policial em 1883 dizendo o seguinte: é necessária a vinda o quanto antes
soldados, né? Praças da vila de Campinas, da cidade de Campinas. Os escravos de Joaquim Bueno, aquele que mandou enforcar falsamente o Herculano, né? Castigou ele até a morte, estão escondidos no mato, muito bem armados. E os que não estão escondidos no mato estão se fazendo de doentes. Já por 2 vezes tentaram matar o feitor. Pode-se dar novidade a qualquer momento. E aí, João, inúmeros casos semelhantes a esse, que provavelmente tem ligação direta com essa questão da presença do Felipe Santiago. Por exemplo, 24 escravizados que fugiram de uma fazenda em 1888 também se armaram. O Arruda Lima, que é um fazendeiro local, ele vai na imprensa e ele acusa publicamente o Joaquim Albino Franco de fornecer armas e abrigá-los na sua propriedade. E o mais interessante nesse caso do Arruda Lima é o seguinte: os escravizados já tinham fugido, mas eles se armaram e falaram que iam voltar para matar o Arruda Lima, né? Porque eles tinham que libertar quem? As suas companheiras que haviam permanecido lá. Então essa ideia de que sujeitos escravizados não produzem família, não constituem família, né? Não constituem laços de compadrio dentro das senzalas, etc., que é uma ideia que já foi superada pelo Robert Slenes e por outros autores e autoras aí ligados à historiografia das chamadas famílias escravas, né? Isso aparece nos processos de insurreição também.